Presta atenção aqui que eu já tô te contando o segredo dos homens. Presta atenção. Mulheres são movidas... Eu espero que você já tenha entendido que os homens são diferentes da gente em aspectos muito mais profundos que apenas visualmente. A gente olha para um homem, a gente sabe que fisicamente eles são diferentes. Mas será que tem diferença para além do físico? Tem muita diferença para além do físico. Quando vou estudar mais a fundo essa parte das diferenças entre os homens e mulheres, a gente começa a perceber a conexão neural sendo diferente. Quando os neurônios estão conectando de forma diferente, isso significa que o que importa, as decisões, as escolhas, o que valoriza e o que não valoriza são diferentes também. Então, as nossas diferenças, para além do físico, elas são biológicas, elas são hormonais. Gente, os hormônios que nós temos despertam na gente, por exemplo, na hora do sexo, o acolhimento, o amor, aquela coisa assim, tipo, então encontramos o pai da criança, né? Porque o nosso órgão reprodutor não sabe que a gente está transando só por prazer. Ele acha que a gente está procriando. E se a gente está procriando, esse é o pai, né? Então vamos o quê? Nos conectar profundamente e com amor. E é aí que a coisa degringola, porque a gente se entrega, não é? E isso é feito do quê? Do hormônio, da ocitocina que é liberada em uma maior quantidade no nosso organismo. E no homem, qual é o efeito que gera do lado de lá o sexo? Satisfiz, relaxei. Olha como é diferente. Relaxei, agora eu posso ir para casa. Aí ele dorme, porque ele gastou energia, muitas conexões neurais ali. Os homens funcionam e são movidos, eles são motivados por coisas muito diferentes de nós. No trabalho, na vida, principalmente no relacionamento. O que faz um homem querer entrar no relacionamento? O homem, ele toma a decisão de estar ali por algumas razões que são completamente diferentes das nossas razões. Uma das coisas que eu gosto muito de ensinar para as minhas alunas é esse lance da motivação da vida, sabe? É o drive. Drive é aquilo que te guia, que te direciona, sabe? Então, a mulher, ela tem um drive na vida, de maneira geral, que é relacionamento. Mulheres são movidas por boas relações. E, no geral, as mulheres, elas estão bem, elas estão relaxadas, elas estão assim, ó, a vida tá ótima quando as relações dela, e principalmente as relações amorosas, estão em paz, estão funcionando. Quando a relação com a mãe tá boa, com a relação com a sogra, a relação com o marido, porque quando a relação tá ruim, interfere o trabalho, interfere as amizades dela. Eu sei que muitas mulheres hoje trocariam algumas coisas que ela tem na vida delas para ter um relacionamento bom, não é um relacionamento qualquer, atenção, atenção. Então, o drive da vida da mulher são boas relações, é sim ter boas relações. Tanto é que a mulher, depois que sai da casa dos pais, muitas vezes ela mantém essa relação com os familiares, aquele almoço de domingo alimentado por ela, os encontros de Natal, de não sei o que lá, movido pela intenção, pelo movimento da mulher, né? E mesmo mulher casada, que muitas vezes leva o parceiro para a família dela, ou ela impulsiona, ela incentiva que a família dele promova alguma coisa. Então, mulheres são movidas por relacionamento, beleza? E homens, Brasil? E homens? Homens são movidos, o drive da vida de um homem é poder, é dinheiro, é trabalho. Então, o homem, você vai ver ele focado aqui, ó, no trabalho. Presta atenção aqui que eu já tô te contando o segredo dos homens. Presta atenção. Mulheres são movidas por bons relacionamentos, homens são movidos por dinheiro e trabalho. Então, o cara tá aqui focado. Aí ele entra no Instagram e aí ele vê a turma da faculdade. Ele entra lá no perfil daquele cara que ele falou, deixa eu ver o que o fulano tá falando. Nossa, esse é o carro do fulano? Uai, mas o fulano tá fazendo o quê para ele ter esse carro? Como é que ele tá ganhando esse dinheiro? Gente, aí você ouve isso de um homem, você pensa o quê? Ai, que mesquinho. Nossa, só pensa nisso. E aí ele pensa, o que esse cara tá fazendo? Como é que ele chegou lá? Como que ele tem esse carro? Mas quanto será que ele paga nesse carro? Então, os homens, eles têm esse perfil que tende a ser mais prático, lógico, racional, A mais B é igual a C, 1 mais 1 é igual a 2. É uma coisa mais pá. A gente aqui
viaja e sente e pensa né? Aí você vai me dizer assim, Luiz, então eu sou homem. Tá bom, existem exceções, existem momentos da nossa vida. Mas o que eu quero te dizer é que o fato da gente ter coisas diferentes que movem a gente faz com que a gente tome decisões diferentes. Então, dificilmente você vai ver um homem pensando assim, oh Deus, o que eu faço para ter um relacionamento, uma esposa maravilhosa e casar e ter filho? Ele tá aqui assim, Deus, eu quero mais dinheiro, Deus, eu quero trocar meu carro, Deus. Você tá entendendo? Isso não faz deles ruim, pior, é só diferente. É diferente da gente. E que bom que tem alguém pensando nisso. E que bom que a gente pode pensar em outras coisas. E aí, quando a gente não entende isso, muitas vezes a gente disputa com o trabalho, a gente reclama do trabalho, a gente fala assim, não vem falar de trabalho comigo. Sendo que isso é uma das coisas mais importantes para o homem, porque o ego dele tá ali. Então, é muito importante que você entenda como os homens funcionam para que vocês possam se complementar e não competir. Senão a gente começa a entrar numa competição de... É sério mesmo que você vai falar de dinheiro de novo? Você vai falar do seu trabalho? Porque você só fala do seu trabalho. Porque você só fala lá. E aí a gente começa uma competição. Ou de eu ser mais do que ele, melhor do que ele. Mas isso aí eu já fiz. Quando a gente começa a entender isso aqui, primeiro que a gente começa a dar espaço para o cara ser homem, a gente começa a ocupar mais o nosso lugar, a gente começa a despertar mais o nosso feminino, que a gente acaba usando bem menos em função de estar no mercado de trabalho. Então a gente começa a ter um relacionamento mais equilibrado, a gente traz leveza para a nossa vida.